que o Putin está querendo? Putin não quer em nenhum momento da história que a Ucrânia faça parte da OTAN. Seria interessante o Brasil talvez se lançar como um possível mediador. Nosso entrevistado de hoje está no meio do fogo cruzado. Calma, ele não está acompanhando a guerra em loco. Mas onde ele está, só se fala nisso. Renan Souza, obrigado novamente por estar aqui com a gente, analista de internacional da CNN Brasil. E obrigado e me desculpa por te chamar num contexto como esse, viu? Eu que agradeço, Bruno, a oportunidade de falar, mais uma vez contigo. O seu canal é tão importante. Eu acho que informação, ainda mais em relação ao que está acontecendo, é importante que a gente divulgue, que a gente explique, porque há uma guerra de narrativas. Então, um prazer falar contigo outra vez. A gente vai falar de um assunto que já tem se arrastado. A gente está hoje, na quinta-feira, dia 10 de março, faz exatamente 2 semanas que a guerra da Ucrânia começou. Essa guerra ninguém imaginava que ia estourar. Sim. E, muito pior, ninguém imaginava que ia durar 2 semanas. Exato. E a gente não sabe nem quanto tempo vai durar. Agora eu quero fazer uma pergunta direta para iniciar esse nosso papo aqui. O que o Putin está querendo, realmente? O que o Putin quer? Essa é uma boa pergunta para a gente começar a entender esse conflito, que se arrasta em torno do 15º dia hoje, quinta-feira, que a gente está gravando essa entrevista. Putin não quer em nenhum momento da história que a Ucrânia faça parte da OTAN. A OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, que é a maior aliança militar da história, do mundo que a gente tem. E o que acontece? Essa aliança é liderada pelos Estados Unidos, a garantia que os Estados Unidos deram para a Europa depois da Segunda Guerra Mundial de que iriam colaborar, iriam garantir a segurança da Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Putin não quer em nenhum momento da história, não agora, não daqui a 5, 10, 100 anos, que a Ucrânia faça parte da OTAN. E também que a Ucrânia não se alinhe ainda mais ao Ocidente. Então esse é o ponto principal do início desta guerra. É um trunfo que ela não quer perder? É isso? É isso. A Ucrânia, se a gente for pensar, olhando a história, desde o século VIII, o conceito de Rússia, a ideia de nação russa, nasceu na Ucrânia, muitos séculos depois, quando Moscou era uma pequena vila, Kiev era uma grande metrópole, Então, Putin não aceita esse fato depois da queda do bloco soviético, no final da década de 80, a Ucrânia se tornou um país independente e Putin não aceita o fato de que a Ucrânia é um país independente e está se alinhando cada vez mais para o Ocidente. É algo muito pessoal para ele, Ele, desde quando ele era espião da KGB, ele viu essa situação, não gostava e eventualmente chegou ao poder no final dos anos 90 e agora está de fato como presidente da Rússia e não aceita essa situação. É engraçado porque existe um conflito, esse conflito não é novo, mas aconteceu uma coisa em 2014 e foi isso que explodiu nesse momento aqui que a gente está, Me fala um pouquinho melhor desses 8 anos, eu tô ruim de número aqui, 8 anos mais ou menos. A gente pode dizer, o que houve lá em 2014 foi um laboratório de Vladimir Putin para a gente chegar até esse estado agora, Porque o que acontece? Em 2014 houve uma revolução interna na Ucrânia, porque o então presidente do país não quis assinar um acordo que aproximaria a Ucrânia no livre comércio com a União Europeia. Então a população ficou bastante revoltada, houve ali aquela revolução, esse presidente que era muito ligado ao Kremlin saiu do poder, e aí Putin se envolveu na Ucrânia, acabou anexando a Crimeia, um território que já fez parte da Rússia, e reanexou de volta ali para a Rússia, Não houve resistência nessa anexação da Crimeia, e Putin também entrou ali mais no leste da Ucrânia, na região de Luhansk e Donetsk, que é uma região a leste, onde a maioria da população é de origem russa, fala russo e se vê mais como russa, Então, Putin alimentou ali os separatistas, vamos dizer assim, nessa região, não mandou exércitos oficialmente, mas a gente sabe que a Rússia apoia separatistas com armamento e tudo mais, e Vladimir Putin, para ele fazer esse cálculo racional para invadir a Ucrânia neste momento, ele levou em consideração o que houve em 2014. O cálculo dele, racional, para fazer isso agora, é que talvez não haveria resistência se ele invadisse a Ucrânia neste momento. E justamente é uma surpresa até para o Kremlin o fato de tamanha resistência que o exército russo tem encontrado quando iniciou essa guerra na Ucrânia. Então, o que a gente está vendo é a continuação de 2014, Aliás, a continuação da história, mas esse último evento que começou em 2014. Você sabe que esse assunto é um assunto muito sério. Sim.
E não dá pra gente transformar isso em nenhum momento não cabe piada, não cabe nada. Mas tem um meme que eu vi no TikTok interessante, eu queria que você assistisse comigo. Sim. Quero ver quase nada. Atreva-se a bater no xerife outra vez. Com muito prazer, Chapolin. É uma cena do Chapolin, né? Essa cena que vocês, alguns fãs do Chapolin conhecem, né? Mas aí tem as bandeiras aí que estão representando os personagens aí. E o Brasil é o garçom, né? Você vê aqui na cena aí. Você acha que tem alguma... Isso aí, pro mérito de informação, isso aí, faz algum sentido o que a gente está passando nesse momento? Você acha que os personagens aí, eles estão cumprindo um papel parecido com o que a gente está vendo nesse momento? Sim, primeiro ponto, Brasil ali não ria. Como o garçom ali, o Brasil sempre teve essa vontade de ser um ator nas relações internacionais muito mais ativo, né? Muito mais ali, mandando mais as cartas e fazendo o papel de uma grande nação que o Brasil é. O que a gente viu desde o início da crise da Ucrânia? Uma mensagem diferente. O presidente Jair Bolsonaro foi para a Rússia antes do início dessa guerra, que não é um procedimento muito bom, um líder, um chefe de Estado ir para um país que está prestes a entrar em guerra. Então, falar solidariedade para Vladimir Putin, isso gerou um estremecimento. Meio confuso isso, né? O que ele quis dizer com isso? Solidariedade, talvez ele não entendeu o conflito, não entendeu as raízes. A frase não pegou bem com os Estados Unidos. A Casa Branca disse claramente que o Brasil estava no lado oposto onde estava o mundo, e depois a gente teve o Itamaraty, que aí sim, o Itamaraty é uma instituição que cuida do Estado brasileiro, né, independente de presidente, está pensando no Estado brasileiro, colocou a posição do Brasil, que é uma posição mais histórica em relação ao diálogo, a mediar conflitos, e o Brasil até se posiciona de maneira um pouco contrária contra as sanções e defende o diálogo. E aí a gente percebe ali, nesta imagem, a OTAN está bem no canto ali, né, a OTAN não está ajudando diretamente esse conflito, né? Não está entrando diretamente nesse conflito, mas há uma questão racional para isso. Se a OTAN envolve, há um artigo 5º da OTAN que significa um ataque a todos. Então, se um dos 30 países da OTAN se envolve neste conflito, acabaria ali gerando algo maior, uma guerra nuclear entre potências. Eu sei que o meme está falando no sentido ali da brincadeira, mas a OTAN também tem uma responsabilidade em não se envolver neste conflito neste momento para evitar uma guerra nuclear, ou que poderia ser aí a Terceira Guerra Mundial. Mesmo o presidente Joe Biden está mantendo essa postura de não envolvimento direto. Vai armar os ucranianos, tem mandado arma para os ucranianos, tem ajudado com ajuda humanitária, né, com apoio, mas desde o início do conflito a Casa Branca foi muito clara que não haveria envolvimento direto dos Estados Unidos para não escalar o conflito para toda a Europa e também não gerar a Terceira Guerra Mundial. Então, mais ou menos o que eu vejo deste meme aí seria essa leitura, né, que a gente faz. Rússia e Ucrânia se degladiando diretamente, Brasil num canto como garçom e também a OTAN ali no outro canto de fora, né? Então, há esse medo de envolvimento direto neste exato momento, nesse conflito. Mas uma coisa interessante também do que você estava falando, o Brasil, ele não está na lista, né, dos não queridinhos da Rússia. Então, inclusive, ele continua mantendo relações comerciais, a questão dos fertilizantes, isso tudo continua intacto, né, do ponto de vista... E isso por causa de um comentário do presidente. Você vê como isso realmente tem um poder, né, em termos de relações diplomáticas e comerciais. Exato, porque para o Brasil, como um país emergente, neste momento, não seria bom tomar partido nem de um lado nem de um outro, e sim defender a diplomacia, e sim defender o caminho do diálogo. Até seria interessante se o Brasil conseguisse se lançar internacionalmente, mostrar mais do país como um possível país mediador, inclusive, desse conflito. Porque, sendo um país emergente, não é de interesse do Brasil tomar partido. Porque se houvesse ali um boicote da Rússia muito claro aos fertilizantes, por exemplo, o Brasil iria acabar sofrendo. O Brasil sofre mais ainda, né? A pressão inflacionária do aumento do petróleo no mercado internacional. Isso reflete na bomba, o aumento do trigo, que é cotado em dólar, isso pode refletir no pãozinho que a pessoa compra na padaria. Então, para o Brasil pode ser muito prejudicial tomar partido, mas sim seria interessante o Brasil talvez se lançar como um possível mediador, um país neutro que poderia pegar, né, essas duas partes, sentar com essas duas partes e ajudar na mediação, como tem feito a Turquia, né? A Turquia tem ajudado nesse sentido, a África do Sul tenta também ser uma mediadora, a China também se ofereceu como uma possível mediadora, então seria importante se o Brasil quisesse tomar esse papel.
Toma água aí, que eu tô vendo que você tá... Enquanto eu vou fazer minha pergunta aqui, você toma um gole de água. Vamos falar um pouquinho da imprensa russa, porque eu fico também curioso com o que o povo russo tá vendo de tudo isso. Qual que é a mensagem que está sendo passada pro cidadão russo? A mensagem pro cidadão... Dá para comparar um pouquinho com a Coreia do Norte nesse sentido de alienação da... Talvez a Coreia do Norte seria um exemplo um pouco extremo, porque há o controle estatal de todo tipo de informação que entra e que sai. A Rússia, a população já vinha experimentando essa sensação de ter redes sociais, Facebook, Instagram, tem Telegram, então a população... Netflix, Daqui a pouco vamos falar disso, viu? Exato, então a população tem acesso a outro tipo de informação, né? E agora o Estado o Estado russo decidiu controlar essa informação, inclusive o termo guerra não pode ser utilizado, a imprensa não pode falar em guerra, e sim operação militar especial, que é o nome... Contratempo. O contratempo que Vladimir Putin chama, né, de operação militar especial. Ele não fala no termo guerra, nunca utilizou o termo guerra. Então a população não está tendo acesso à informação de fato que está acontecendo. Eu fiz uma experiência pessoal, conversei com alguns amigos antes do bloqueio das redes sociais, mostrei imagens da Ucrânia, se eles entendiam o que estava acontecendo, amigos russos, e eles disseram que talvez isso era forjado, teria sido feito em estúdio de cinema, né? Então, caramba. Igual a ida do Homem à Lua, né? Que Exato. também teve esse boato. Tem esse boato. Então, há essa tentativa de blindar, o Kremlin tenta blindar a população, porque, claro, se a população tem acesso direto ao que acontece do outro lado da ofensiva, isso pode gerar uma revolta contra o presidente Vladimir Putin. Então ele está tentando se defender dessa revolta, porque as sanções econômicas já estão atingindo a economia diretamente. A gente está vendo a 11ª, né, dependendo da fonte, aí, maior economia do mundo sofrendo, sucumbindo ali aos nossos olhos. E aí, se a população tem acesso ao que de fato está acontecendo, recrutas morrendo na linha de frente, meninos de 18 a 19 anos morrendo, isso pode pressionar o Kremlin. Então, é algo que o Kremlin quer fazer neste momento, é segurar todo tipo de informação. Entendi. Bom, daqui a pouco, no próximo bloco, você vai participar do Alta Verdade e daqui a pouco já te explico também o que é isso. A gente volta já. A Rússia não quer derrubar Zelensky. Não dá pra gente dizer que essa seja a verdade. Os ataques russos têm influência na saúde mental de Vladimir Putin? Isso não tem como justificar. Netflix teve mesmo envolvimento com o oligarca? Olha, eu nunca ouvi falar disso.